Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. A internet entrou no cotidiano do brasileiro há pouco mais de 20 anos e trouxe novas realidades em praticamente todas as áreas. As redes sociais aceleraram ainda mais esse processo com o surgimento dos virais, memes e influenciadores digitais. Esse é um universo que tem revelado criadores de conteúdo de todas as idades, independentemente da escolaridade, da classe social ou da cidade onde moram. Nosso entrevistado de hoje é um exemplo disso. Ele é um dos mais jovens convidados que já recebemos no nosso programa. Com apenas 12 anos, já se tornou influenciador digital com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Foi através delas também que surgiu a oportunidade para se lançar na carreira de dublador, realizando trabalhos à distância. Logo após o intervalo, você vai conhecer esse entrevistado tão especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TV Sistec e Supercanal TV. Também é disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, Maicon Drummond. Ele tem 12 anos e já se tornou influenciador digital com milhares de seguidores. Maicon, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Eu queria pegar na sua mão, te dar um abraço, mas não podemos por conta da pandemia, né? Maicon Drummond. Drummond já é nome artístico? Exatamente. Antes o meu nome era Maicon OFC6, né? Era um nome nada a ver. E aí eu comecei a crescer mais nas redes sociais, aí eu falei, eu tenho que mudar esse nome, porque o pessoal pesquisa e se precisar de fazer algum trabalho, alguma coisa, precisa ter um nome mais artístico. Bacana. E aí eu tive a ideia de colocar Maicon Drummond. Foi você mesmo que escolheu? Na verdade foi o seguinte, eu coloquei lá na minha enquete que eu tinha vários sobrenomes assim para me colocar, Maicon Neves, Maicon Drummond e etc. O pessoal votou. Então você usou os seus seguidores mesmo para escolher seu nome. Bacana demais, hein? Drummond, você sabe que Drummond é nome de um poeta, né? O maior poeta brasileiro de todos os tempos. Carlos Drummond de Andrade, que é mineiro. Bacana demais, 12 anos. Sim, completei ontem, 12 anos. Completou ontem? Uhum. Pô, parabéns pra você, cara. Muito obrigada. E tá estudando? Tô. Faz qual série e estuda onde? Pode falar. Eu faço 7º ano na Escola Estadual Juarez Canuto de Souza. Bacana demais, muito bom. Orgulho lá pra escola. O pessoal te acompanha lá? Tem seguidores na escola? A professora, Sim. A diretora? Exato. E lá eles me conhecem mais por ser poeta, né? Porque eu fiz bastante poesia antes da quarentena. E eu, exemplo, trabalhava com a internet, mas não era assim então. Foi mais na quarentena mesmo que começou o estudo. Bacana. Entendeu? Quer dizer então que você faz poesia também. Você lembra alguma de cabeça assim, não? Então, eu lembro, mas às vezes no finalzinho eu não lembro. Eu fiz sobre... Espera assim, fala um versinho só de uma poesia para nós aí. Então, o bairro Santa Cruz tem uma grande população, tem pessoas maravilhosas com grande coração. Meu bairro tem várias escolas preocupadas com a educação. Também tem a FUNCIMI preparando o cidadão. Bacana demais, velho. Que bom. E aí eu ganhei um troféu, né? É um artista, velho. Pois é, e aí entrou na pandemia, parou de ir na escola, né, naquele período, ainda as aulas não voltaram ainda, né? Não. Presencial. Ainda não. Ficou estudando no home office, ficou em casa. Exato. E aí a pandemia te deu essa ideia de ir para as redes sociais. Exato. Virou um influenciador digital. Uhum. Quantos seguidores? São 123 mil. 123 mil seguidores. Uhum. Com 12 anos. Que bacana, rapaz. E quando é que você... Primeiro, assim, o que você entende que seja um influenciador digital? O que você faz? Primeiro que influenciador digital, para ser influenciador digital, tem que ser um criador de conteúdo, né? Então, basicamente, não adianta você, exemplo, ter uma pessoa, 1 milhão de seguidores, que ela não vai ser influenciadora digital se ela não for uma criadora de conteúdo. Ela ficar só reproduzindo, né? Exato. Criadora de conteúdo, no caso, é ter seu próprio conteúdo. Exemplo, um nicho. O que é nicho? Nicho é um conteúdo que você decide seguir
por exemplo, e na carreira, né? No caso, eu tinha escolhido muitos nichos, eu mudei meu nicho, coisa que não pode fazer. Até porque eu acho que a gente só se encontra no nicho mesmo quando a gente vê que é aquilo que o pessoal gosta e a gente gosta, né? Porque também não adianta só o pessoal gostar, você tem que gostar para fazer bem feito, exatamente. né? E Qual o nicho que você está hoje? A dublagem. Meio que assim, a dublagem, às vezes assim, eu fico, é muito chato ficar fazendo vídeo só de dublagem. Aí, exemplo, eu pego um vídeo normal e tento encaixar a dublagem no meio, entendeu? Pra sempre nunca mudar o nicho que é a dublagem. Mas às vezes eu faço dancinha. Aquelas dublagens do TikTok? Não, dublagem original mesmo. Original mesmo? Você faz a dublagem? Exato. Usa a sua voz? Isso, eu dou dicas de dublagem, exemplo, como ser um dublador, tipo assim, entendeu? E aí o pessoal gosta? Gosta. Bastante. Você comenta muito. E deixa eu te falar, em rede social, você tem 120 mil seguidores. Exato. Né? E assim, de vez em quando alguém, certamente tem muito elogio, mas de vez em quando um vai lá e escreve alguma coisa assim, não gostei muito disso não por conta disso. Te chateia ou não? Então, isso chama os haters, né? Os haters é muito comum no mundo digital, mas no início, exemplo, eu só excluí e bloqueava a pessoa, mas agora eu nem ligo. Agora a pessoa comenta e tal, eu deixo lá porque isso também faz parte, né? Nunca vai ter, exemplo, como a gente excluir, bloquear todo mundo. Eu sempre deixo lá, e alguma pessoa que gosta de mim vai lá e arruma briga, né? Sempre assim. E você não mas tem eu não aquele ligo seguidor que muito, você fala com ele assim, que você é mais próximo, vai lá, responde lá pra mim? Não. Não? Você deixa, deixa rolar pra lá? Mas você gosta de ficar lendo? Você lê todos os comentários? Eu não, exemplo, quando é muito comentário, eu não dou conta de ler tudo, né? Mas supondo, eu entro na publicação para ver se tem algum comentário, aí se der para me excluir, eu excluo. Mas quando tem muito, eu nem deixo, assim, eu deixo. Mas isso, se não for para excluir, se for coisa boa, você costuma responder? Não, Respondo. Mas não dá para responder a todo mundo, né? Não, eu respondo. Exemplo, comentou na minha foto ou um vídeo meu, eu vou lá, assim que eu comentei, aí já tem um monte de comentário. Aí eu já respondo na hora. Depois eu saio do Instagram e depois entro e respondo mais algumas pessoas. Então, mas sempre não dá para responder todo mundo. Quando você agora está nós estamos nesse período de quarentena, de pandemia, Sim. A garotada mais presa em casa. Daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai acabar, né? Porque o pessoal vai todo mundo tomar vacina, todo mundo querendo sair, né? E aí volta às aulas, volta para presencial. Como é que você vai conseguir levar as duas coisas? Então, eu tô basicamente muito ansioso para que isso aconteça, porque eu acho que vai ser um pico muito alto assim na minha carreira. Por quê? Porque tem coisas que eu quero fazer agora que eu não posso fazer por causa da quarentena, como... Por exemplo? Um dos meus maiores sonhos, exemplo, é mudar de cidade. Mas aí, exemplo, eu tenho a quarentena toda ainda para pensar, etc. Trabalhar no meio da internet e crescer mais ainda, né? E, exemplo, se reunir com os amigos, etc. A fazer alguns vídeos junto com o pessoal, né? Aglomerando. Exato. A gente criou esses dias uma Minas House Influencers, que é uma casa onde todo mundo, meio que uma mansão, onde todo mundo vai se reunir, vários influencers vai reunir, domingo agora. Vai se reunir para gravar conteúdo, entendeu? Aí não foi muita gente por causa do Covid e tal. Aí vai algumas pessoas lá, a gente vai produzir conteúdo, gravar TikTok. Mas é um lugar fixo mesmo? Uma casa ou isso? Não, exemplo. É uma casa. Uma casa uma mesmo, casa um mesmo, espaço físico. É um sítio. Os influenciadores todos vão lá. Exato. Aí a gente... você tem contato com outros influenciadores, então? Vocês trocam figurinha o tempo todo? Sim. Um não fica procurando cancelar o outro, não? Não. Até porque é o seguinte, como a gente vai fazer essa casa, a gente decidiu reunir só uma tarde por causa do Covid, né? A gente vai só no domingo para gravar vários vídeos. Aí, a gente também tem uma ideia de criar uma casa dos influencers. Hoje a gente, exemplo, fica um mês e etc. Mas para isso a gente vai deixar para os influenciadores maiores, até porque não pode juntar criança com adulto. Então a gente vai fazer só essa tarde mesmo. É bem legal. E sobre o cancelamento, bom, às vezes a gente fica, exemplo, alguns influenciadores competem com outra audiência, né? E etc. Você já cancelou alguém, não? Não, de influenciadores não. Já tentaram te cancelar? Os influenciadores? Não, o primeiro influenciador que eu conheci foi o Savi Burgarelli. Certo.
que ele foi lá no programa da Eliana, etc. Eu conheci ele. Aí a gente começou a conversar, etc. Aí através dessa Minas House que a gente vai criar, que eu conheci os outros, entendeu? Entendi. Então, basicamente... E tem influenciador, tem muito influenciador da sua faixa etária, não? Da minha faixa etária, é isso mesmo que a gente queria, ter esse mais. Então, tem muito pouco aqui mesmo. São mais velhos, né? É mais velhos mesmo. A pessoa tá mais pra adulto, adulto, adolescente, exato. chegando na fase Exato. adulta já, né? Exatamente. É a turma aí com 16, 17, 18 anos, deve ter muito, né? Rapaz, que legal isso. Estou impressionado, rapaz, como que você está falando sobre isso tudo com essa tranquilidade toda. Você gosta disso, né? Eu amo muito, né? Vamos fazer. E começou agora isso. Você descobriu como é que Então. surgiu? Como é que conseguiu? Porque para começar um trabalho de influenciador digital, primeiro você tem que, assim, ou já sou uma pessoa famosa, Sim. que não era o seu caso, ou então você tem que ter algum ato que fique famoso, alguma coisa que precisa viralizar, né? Logo depois do intervalo, a gente volta no segundo bloco. Eu quero que você conta para nós como começou isso. O que viralizou para o pessoal começar a falar de Maicon e você se tornar um influenciador digital. Beleza? Beleza. Não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o nosso bate-papo com Maicon Drummond. É já já. De volta com o Começo da Conversa, hoje recebendo Maicon Drummond. E aí, Maicon, como é que você conseguiu esse input, né? Esse começo aí para se tornar um influenciador digital? Então, foi exatamente igual você falou, eu viralizei. Basicamente aconteceu o seguinte, eu comecei no YouTube, só que no YouTube não deu certo. Meio que assim, eu comecei no YouTube gravando muito vídeo todo dia e etc. E eu não crescia no YouTube. E aí o Instagram crescia, tipo, do nada eu postava alguns vídeos no Instagram, os vídeos viralizavam e o Instagram ficava crescendo. E eu continuava no YouTube. Aí uma vez, exemplo, eu me esqueci do YouTube, até porque eu não estava crescendo lá, e fui focar só no Instagram. E aí eu fiz um vídeo. No dia eu falei, eu vou fazer um vídeo que esse vídeo vai viralizar. E aí eu fiz um vídeo falando com a voz do Cebolinha no vídeo. E eu tava falando pra eles comentarem embaixo do vídeo palavras pra me falar com a voz do Cebolinha. E aí, exato, aí o vídeo bateu... Cebolinha que troca uma letra ali. Aí o vídeo bateu 1 milhão de mesmo? visualizações. E aí eu fiz um outro vídeo respondendo as perguntas dele. E o outro vídeo bateu 1.500.000. E aí eu fui ganhando seguidores através dos vídeos, por causa do Cebolinha. E aí depois eles foram conhecendo a dublagem também. E foram se interessando pelo meu perfil. Então, basicamente começou assim. Eu Bacana. fui viralizando. E fala uma frase aí com a voz do Cebolinha pra mim. Oi, eu sou Cebolinha. E quando eu pegar o coelho encaldido da gorducha da Mônica, eu serei o dono da lua. Aí, bacana. O dono da lua, o dono da rua. Ele troca o L com R, não é isso? Bacana demais, bicho. Deixa eu te falar, você já foi reconhecido já na rua, assim? Andando na rua, alguém falou, olha o Maicon Drummond. Tá acontecendo muito isso agora. Foi 2 meninos. Uma vez eu tava passando na rua e aí um menino passou. É você que é o Maicon, que tem 40, eu tinha 40 mil seguidores. Tem 40 mil seguidores e tal. Ela falou, eu amo muito seu trabalho e tal. Eu falei, muito obrigada. E outro dia agora que eu tava na porta da rua da minha avó, e aí o menino passou e falou, eu tô te reconhecendo. E eu ainda tava de máscara e tal. E aí eles me reconheceram e falaram que admiram meu trabalho, etc. Muito legal. Bacana demais. Dentro desse trabalho que você faz, dentro desse trabalho de influenciador digital, Sim. que tipo de conteúdo assim, que você gosta de levar mesmo? Você se preocupa com isso? Quer dizer, já descobriu o que eles gostam mais de ouvir? Porque não é só questão da dublagem, também da mensagem que você está levando, né? Sim. O que você costuma levar para eles? Então, eu também gosto muito de falar... eu comecei antes do meu conteúdo de dublagem, eu fazia dicas de fotos e tal, etc. Só que aí, eu comecei a fazer a dublagem, foi por o seguinte, para libertar a voz do pessoal. Porque o pessoal
eles... eu quero virar dublador, não sei como vira dublador e tal. E eu faço, exemplo, dicas de vídeos assim, vídeos ensinando, Bacana. e etc. Então você leva essa mensagem também de ensinar o pessoal a fazer dublagem. Exato. Então quase você dá uma aula ali. Como é que funciona Exatamente. isso? É mesmo? Eu participo de um curso, que a gente fez um curso de dublagem pro pessoal, que a gente meio que assim, participa por um aplicativo, todo mundo entra, etc. E aí a gente fala, conversa sobre algumas coisas, sobre a dublagem, a gente ensina, às vezes a gente leva outros dubladores, muito legal. Bacana demais. Como é que o que te deu essa ideia de fazer uma dublagem do Cebolinha? Você já fazia dublagem? Porque sua voz ficou parecida com o dublador do Cebolinha mesmo. Quem assiste o filme já está parecida. É o seguinte, eu comecei na imitação, na verdade eu estava vendo um vídeo sobre dublagem, que uma dubladora estava com uma imitadora do Cebolinha. E aí ela começou a fazer o Cebolinha, eu comecei a fazer junto com ela. E aí eu descobri que lembrava um pouco a voz do Cebolinha, não tanto, mas depois eu comecei a me treinar mais e comecei a fazer a voz do Cebolinha. Quem faz a voz do Cebolinha é uma mulher, que é a Angélica Santos, e aí eu entrei em contato com ela e tal, e falei. E ela te deu atenção, legal? Aham, muito legal. E aí eu comecei a ver uns vídeos dela também, e depois do nada eu comecei a me soltar e a voz do Cebolinha saiu. E depois eu falei, eu queria, exemplo, ser dublador e tal, entrar na dublagem por causa do Cebolinha. Uhum. E aí eu fiz um curso de dublagem online. Bacana. E você fez um curso à distância, claro. Mas de dublagem de uma maneira geral. Exato. Para dublar personagem. Exato, e tal. Não é só personagem infantil, não. Não. Além do Cebolinha, que tipo de dublagem que você faz, Maicon? Então, como eu disse no início, tem os vozeirios, todo dublador iniciante. Então fala com o telespectador o que é vozeirios quando fala isso. Então, pessoal, vozerio, para quem não sabe, são aquelas vozes que ficam de fundo falando, exemplo, quando tem alguma briga, aí fica aqueles monte de pessoa falando de fundo, quando tem algum acidente, quando as pessoas estão na escola merendando, sempre tem aquelas vozes de fundo, aqueles vozeirios, que são cada pessoa, exemplo, os dubladores mesmo que fazem aqueles vozeirios, e aí vai contando a hora da dublagem. Entendi. Então tá lá o personagem, por exemplo, falando, ele está conversando com a pessoa dentro de um restaurante exato. E as pessoas estão conversando ao fundo. Então, assim, aí o dublador entra nesse vozerio aí. Exato. É uma coisa, por exemplo, se estiver, sei lá, numa passeata, uma reunião política, né? Tá o cara conversando, aí foca no personagem, mas só que em torno dele o barulho continua. Esse barulho é o vozerio que os dubladores fazem. Exato. E você faz isso. Sim, também tem as redublagens. Para quem não sabe, eu faço parte ativamente de um estúdio de dublagem chamado Linereis Studios. Ele é um estúdio remoto que iniciou na quarentena, onde alguns dubladores teve a ideia de criar esse estúdio para dar oportunidade para outros. Porque exemplo, esse é um estúdio que vai ser ativamente para sempre remoto, mesmo depois da quarentena, etc. Entendi. Só remoto mesmo, para quem ainda não tem exemplo, ainda não quer embarcar na aventura de ir para São Paulo e para Rio de Janeiro, que é onde está concentrada a dublagem, que é em São Paulo e Rio de Janeiro, e aí eles criaram esse estúdio remoto, ele Linereis Studios. E lá às vezes a gente pega redublagem para fazer. Exemplo, alguma dublagem não foi para TV ainda, ou para algum estúdio, a gente pega e dubla. O Lucas Aranha, que é um personagem que eu dublo, que ele basicamente ele é do YouTube, normal, ele ainda não foi pra TV nem nada, mas lá nos Estados Unidos. E aí a Linereis Studios pegou pra dublar esse personagem, que ele é bem fofinho. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo? Você não sai daí, a conversa está muito interessante. Estamos conversando com o dublador e influenciador digital Maicon Drummond. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, recebendo hoje Maicon Drummond, que está falando sobre o meio digital.
E aí, Maicon, você falou que foi na quarentena que surgiu essa possibilidade toda de você fazer esse trabalho bacana que você vem fazendo. Primeiro, eu queria que você falasse para mim o seguinte, como é que você conseguiu adaptar, né? Você tem um estúdio, se adaptou. Eu estou perguntando isso porque não precisa ficar com vergonha, não, porque eu na quarentena resolvi gravar uns vídeos e aí, assim, eu não podia sair nem para comprar um tripé. Então eu usava a escada, sabe essa escadinha? Botava o celular ali, a altura não ficava boa, botava livro em cima, botava uma caneca para segurar o celular. Como é que você se virou com isso e tem se virado? Então, eu basicamente faço isso igual você. Eu não tenho tripé grande, então eu tenho tripé pequeno. Eu coloco lá o celular, coloco em cima de um rack, mais ou menos assim. E aí eu coloco uns livros em cima e eu também tenho uma iluminação que chama ring light, que ela também não dá para encaixar lá, e aí eu tiro ela, coloco só a bolinha lá e coloco uns livros em cima para ficar o mais alto, para ficar perto de mim. Às vezes eu tenho que agachar assim, ficar de joelho para poder. Pra fazer Aí as o pessoal coisas. está te vendo aqui, mas não está vendo que você está meio que Exatamente. agachado ali. E aí eu fico meio agachadinho assim. E às vezes eu gravo também, exemplo, às vezes os vídeos ficam bonitos, às vezes eu só coloco uma blusa bonita mesmo, porque pra gravar os vídeos. Você tem essa preocupação, falar, hoje eu vou gravar com essa roupa tal, então, eu não vou Então. botar essa camisa, eu gravei com essa camisa ontem. Tem isso, não? Tem. Exemplo, tem alguns vídeos que é muito repetitivo as roupas e tal. Porque, exemplo, eu gravo um vídeo hoje, eu gravo um monte de vídeo, exemplo, no mesmo dia, e vou postando um dia depois, e aí tem vídeos que fica meio repetitivo. Mas quando é vídeo, assim, eu tenho que postar, é um vídeo muito profissional, exemplo, challenge, as coisas, eu tenho que achar uma roupa muito bonita, e aí eu tiro as roupas, jogo tudo pro chão, lá em casa. Faz uma bagunça danada. Exatamente. O pessoal tá vendo só aqui em cima, aqui não tá vendo como é que tá o chão, né? Mãe brigando, não? Que bagunça que tá esse quarto aqui. E minha mãe, quando ela some as coisas, eu falo, mãe, sumiu. E aí ela fala, não sumiu nada. Quando ela vai lá e acha, ela joga tudo pro chão, acha minha roupa, e aí quando ela acha, o que acontece? Ela vai e deixa tudo pra me juntar. Mas porque sumiu foi você mesmo que sumiu. O recado que ela tá verdade, dando é não assim, eu vou sumiu procurar nada. pra você. Mas agora você arruma essa bagunça aí. Mas na verdade não sumiu nada, tava lá o tempo todo, eu que não acho mesmo. Qual que é o perfil dos seus seguidores, assim? É pessoal da sua idade mesmo? Então, Pessoal mais velho, mais novo? São Como é que você tem visto basicamente assim, de 13 a 18 anos e de 18 a 24 são os maiores assim. Índice de pessoas. Até porque o Instagram, exemplo, as próprias crianças que estão lá tem que colocar a idade que é maior de 13, sei lá, né? Porque o Instagram tem toda a burocracia, essas coisas. E também, no Instagram das pessoas menores de 13, que trabalha profissionalmente, exemplo, e não quer perder a conta, não quer ter esse risco, tem que colocar lá, administrado por alguém, pela mãe, pelo pai, etc. Não, beleza. E esse cuidado, sim, que eles têm com a questão da idade, isso é importante, né? Porque rede social é um caminho que pode ser complicado, né? Pode ser perigoso, mas precisa tomar muito cuidado. Eu espero que vocês estejam tomando o seu cuidado direitinho. Sim. E aí sim, agora eu quero deixar registrado para vocês aqui que o Maicon está conosco aqui, mas nós tivemos autorização para isso. O responsável por ele encontra-se aqui no estúdio acompanhando essa entrevista, né, Maicon? Exato. E o que você pensa assim, de projeto para o futuro? Então, uma coisa que não falta para mim é projeto. Eu só faço projeto. Eu fico pensando muito a falar, eu tô sonhando muito alto, mas o que não falta é projeto, sabe? Exemplo, tem projeto que eu não posso executar porque por falta de alguma coisa que falta, ou por falta de que não tá aos meus alcances, ou que não pode por causa da quarentena também. Mas eu tenho muitos projetos. Né? E em termos de seguidores, assim, você tem essa preocupação de quero aumentar meus seguidores, estou com 120 mil, quero chegar, sei lá, 150, Então, quero chegar a 200. Antes, eu não tinha muita essa preocupação. Então.
Ainda não tenho, né? Porque mesmo assim, 123 mil Muito é seguidor, muita pessoa. Então, eu sou muito grato a isso. Mas eu sempre tenho aquelas metas, né? Exemplo, eu quero chegar em 200k até o final do ano. Tipo assim, entendeu? Sempre tem essas metas a ser cumpridas. A minha meta no passado era chegar em 40 mil até o final do ano. Eu terminei o ano com 65 e consegui, nesses 2 meses que teve agora, esse ano, eu consegui basicamente mais de 50 mil seguidores nesses 2 meses. Então, ajudou bastante. E saindo agora da área digital aí, você está com saudade dos colegas, saudade de encontrar pessoas, como é que tá isso? Então, da escola, eu tô com muita saudade. E basicamente assim, lá na escola, eu passava o meu maior tempo na escola, né? Então, porque eu acordo bem tarde, assim. Então, Você estuda que horas? Eu estudava de tarde. À tarde. E aí eu ia à tarde, ficava a tarde toda, chegava, fazia tarefa à noite, ou talvez eu fazia de manhã, depende. E aí eu ficava depois livre. Aí no outro dia eu tinha que fazer a mesma coisa. Mas agora eu vou estudar de manhã, esse ano. Então acho que vai ser mais, eu acho que é mais fácil pra mim, porque aí eu vou ficar com a tarde toda livre pra gravar, pra fazer as coisas, etc. Para fazer tarefa, para Exato. estudar, né? Você falou que acorda tarde, você está acordando tarde na pandemia? Ou já acordava minha tarde média mesmo? assim é 10 horas que eu acordo É. sempre. Mas agora você vai ter que acordar às 6 horas, você sabe, né? Porque a aula começa às 7 horas. Então, assim, não vai poder ficar até mais tarde à noite gravando também, verdade. né? Bacana. Então, você está com saudade disso tudo. E colega de rua? Porque, assim, pararam as brincadeiras de rua, né? Nem muito tempo. A gente, nossa, no início da quarentena a gente brincava tanto. Não no início, lá para ano passado mesmo. Quando a coisa não estava ainda tão aham, complicada, né? A gente brincava na rua. Joga bola? Exato. A gente brincava de detetives, a gente brincava de caçadores de lenda. A gente ia lá na mata e a gente ficava brincando, levava umas lanternas, a gente ficava brincando, jogava lanterna lá para ver se tinha monstro. A gente ficava brincando de várias coisas legais, a gente pulava corda, mas agora parou tudo. Pois é, eu fico pensando, rapaz, aqui, eu olhando para você e pensando se a nossa vida vai ser a mesma depois que passar. Eu acho que acho que normal nunca mais vai ser, né? Mas a gente vai ter que se esforçar para poder voltar a jogar essa bola que você joga, brincar de detetive, né? Vai ter que fazer isso porque nós estamos aí mais de um ano, todo mundo preso em casa, só aprendendo, querendo ficar dentro de casa com o celular na mão, né? Você se tornou um influenciador digital. Eu espero que você tenha sucesso nessa carreira, mas eu espero também que você ainda brinque de bola, que você brinque de detetive, abraça seus amigos, pega um bom livro para ler. Tá bom? Sim. Aqui, parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer muito grande te receber aqui. O programa está terminando. Você vai ter um tempo agora para você mandar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, da TV Sistec, do Super Canal TV, do pessoal da rede social, principalmente os seus seguidores. Você pode se dirigir para essa câmera aqui, ó, e deixar o seu recado. Então, primeiramente, queria agradecer pelo convite, estar aqui. E também queria agradecer por todos vocês por esse meio de rede social e dizer também, se você tem um sonho de crescer nas redes sociais, se você ainda não conquistou o que você queria, não deixe de correr atrás dos seus sonhos e nunca desista dos seus sonhos, tá? Então, basicamente, é isso que eu queria falar pra vocês. Valeu, Mike. Valeu. Um abraço. Valeu. Dá tchau pro pessoal com a voz do Cebolinha. Tchau, galera. Eu amo participar desse programa. Tchauzinho. É isso aí. Estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.